Nesse exato momento, bilhões de pessoas estão usando a internet. Você abriu esse vídeo em poucos segundos, mas você já parou para pensar no caminho que ela faz até chegar na sua tela? Ela viajou milhares de quilômetros por cabos que cruzam oceanos e por vários computadores espalhados ao redor do mundo. Eu sou o Nathan e esse é o canal Fora do Loop. Hoje tudo isso parece mágica, mas há poucas décadas atrás, para mandar uma mensagem para outro país, você precisaria escrever uma carta, enviá-la e esperar semanas até ter um retorno. E para encontrar uma resposta simples, você dependia de uma pilha de livros. Para entender, a gente precisa voltar 50 anos atrás, para um dos períodos mais tensos da história. Estamos na década de 1960. Naquele momento, o mundo vivia um dos momentos mais tensos da história, a Guerra Fria. De um lado estavam os Estados Unidos, do outro estava a União Soviética. Embora nunca tenham entrado diretamente em guerra, em conflito direto, os dois países disputavam poder, influência e tecnologia, enquanto o medo crescente de uma guerra nuclear aumentava. Foi nesse cenário que surgiu uma das maiores preocupações dos Estados Unidos. Na época, os sistemas de comunicação eram altamente centralizados. Imagine uma cidade onde todas as estradas passam por um único viaduto, mas basta somente um ataque para comprometer o viaduto e parar completamente o tráfego. Nas redes de comunicação acontecia algo parecido. Se um centro de comando fosse destruído durante uma guerra, boa parte da comunicação poderia deixar de existir. Então, os pesquisadores americanos perceberam que eles precisavam de uma solução diferente. Em vez de depender de um único ponto, por que não criar uma rede onde possibilita um computador conversar com vários outros ao mesmo tempo? Assim, mesmo que um ponto ou um computador fosse destruído, a informação encontrava um outro caminho até chegar ao seu destino. Essa ideia parece simples, mas era revolucionária. Em 1969, a agência de pesquisas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos colocou esse conceito em prática ao conectar 4 computadores em universidades com localidades diferentes. Assim nasceu a ARPANET. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela pequena experiência militar criaria a maior rede de comunicação da humanidade. Mas ainda estava muito longe da internet que conhecemos hoje em dia. Nos primeiros momentos, a internet era exclusivamente usada por universidades, centros de pesquisa e órgãos do governo. Para a maioria das pessoas, a internet não existia. Enquanto isso, os computadores também começavam a evoluir. Antes, máquinas que ocupavam salas inteiras ficaram menores, mais rápidas e, aos poucos, mais acessíveis. Quanto mais os computadores surgiam, maior era a necessidade de conectá-los. Durante os anos de 70 e 80, novas redes começaram a existir em instituições e países. Aos poucos, essas redes começaram a ficar compatíveis umas com as outras e conversarem entre si, assim criando uma rede de redes. Foi justamente aí que surgiu o nome internet, que significa redes interconectadas. Mas ainda havia um problema. Mesmo conectados, usar a internet não era nada simples. Ainda naquele momento, a internet era somente para especialistas. Porém, tudo mudou em 1989. Um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee, que trabalhava na CERN, que é um dos maiores centros de pesquisa do mundo, ele percebeu que compartilhar informações entre pesquisadores era muito complicado e propôs uma solução simples: conectar documentos por meio de links, permitindo que uma pessoa pudesse navegar entre uma página e outra através de um clique. Aí nascia a World Wide Web, ou www. É importante fazer um disclaimer aqui, que a internet ela já existia. A World Wide Web ela foi criada para facilitar o uso dela, facilitando ali a navegação e o compartilhamento de informações. Poucos anos depois, surgiram os primeiros navegadores gráficos. Pela primeira vez, era possível explorar a internet usando imagens, botões e páginas visuais. Isso sem depender de comandos complicados. Aí depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Na década de 90, a internet deixou de ser exclusiva de governos e universidades e começou a fazer parte da vida das pessoas. Empresas começaram a oferecer acesso residencial, surgiram os primeiros sites, serviços de e-mail e lojas online. Nos anos 2000,
a banda larga lentamente foi substituindo as conexões de escadas, tornando a navegação web muito mais rápida. Ali já não era mais necessário ficar ocupando a linha telefônica para poder acessar a internet. Então, chegamos hoje, com a criação do smartphone, a internet está no bolso de bilhões de pessoas. Hoje, enviar uma mensagem, assistir um vídeo e conversar com alguém do outro lado do planeta parece algo totalmente comum. Até agora, nós conhecemos a história da internet, mas ainda falta lhe responder a pergunta mais importante desse vídeo. O que realmente acontece quando você abre um site? Bora lá, vamos fazer uma pequena viagem. Imagine que você acabou de digitar youtube.com e clicou para pesquisar. Naquele exato momento, o seu navegador ele cria um pedido. Pense nele com uma carta dizendo: olá, eu gostaria de acessar o YouTube, mas existe um problema. O seu computador sabe o nome, mas ele não sabe onde o YouTube está localizado. É como visitar um amigo sabendo apenas o nome dele, sem saber o endereço. Então, antes de qualquer coisa, seu computador pergunta para um catálogo enorme aonde aquele site pode ser encontrado. Em poucos segundos, ele recebe a resposta, retornando assim o IP, que é o endereço real do site. Agora a viagem começa. A carta sai do seu computador e vai primeiramente para o seu roteador. Ele funciona como uma portaria de condomínio. Tudo que entra e sai da rede primeiro passa por ele. Do roteador, a mensagem segue para a empresa que fornece a sua conexão de internet, o provedor. A partir daí, ela embarca numa viagem ao redor do mundo. Ao contrário do que muita gente imagina, a internet, em sua maioria, ela não funciona por satélites. A maior parte viaja por cabos de fibra ótica, muitos deles instalados no fundo do oceano. Esses cabos conectam continentes inteiros e transportam uma quantidade impressionante de dados por segundo. Enquanto viaja, o pedido vai passando por várias máquinas especializadas, conhecidas como roteadores de bordo, que escolhem o melhor caminho até o destino. É tipo um GPS recalculando rota para evitar congestionamento. Em poucos instantes, a mensagem chega no servidor do YouTube. Pensa nesse servidor como uma biblioteca digital. Lá estão guardados os vídeos, as imagens, os comentários, os títulos e todas as informações que fazem parte da plataforma. Assim que recebe o pedido, o servidor entende o que você precisa e já prepara uma resposta. As informações deixam o servidor, atravessam cabos, passam por diversos equipamentos da internet, chegam no seu provedor, entram novamente no seu roteador e, por fim, alcançam seu computador ou celular. Tudo isso acontece em menos de um segundo. Enquanto você vê apenas uma página carregando na sua tela, milhares de quilômetros foram percorridos. Dezenas de equipamentos participaram da viagem e milhões de sinais de luz cruzaram os cabos de fibra óticas. E esse processo não acontece somente uma vez. Cada clique, cada vídeo iniciado, imagem enviada ou comentário em alguma postagem repetem essa jornada novamente, milhões de vezes, todos os dias, em praticamente todos os lugares do mundo. Antes de terminar, vale a pena conhecer algumas curiosidades legais relacionadas à internet. Primeira é: a internet não tem um dono. Muita gente imagina que ela pertence a algum governo ou alguma empresa gigante, mas não é assim. A internet é uma rede enorme formada por redes menores, administrada por empresas, universidades, órgãos do governo, instituições ao redor do mundo inteiro. Todas as redes seguem padrões comuns para que seja possível comunicarem entre si. Outra curiosidade é que a internet ela não é de graça. Para quem está em casa, pode parecer que é só contratar um plano e que tudo vai funcionar como mágica. Mas, por trás disso, existe uma infraestrutura gigante que precisa ser mantida. São milhões de cabos de fibra ótica, centenas de cabos submarinos, milhares de data centers consumindo enormes quantidades de energia e milhões de funcionários trabalhando para manter tudo rodando 24 horas por dia. Existe até uma pergunta curiosa, que é a seguinte: quanto pesa a internet? Pode parecer engraçado, mas alguns cientistas já tentaram responder isso. Se somássemos a massa de todos os elétrons em movimento e mantém as informações da rede circulando nesse exato momento, o resultado seria cerca de 50 gramas. É uma curiosidade divertida, mas que mostra que algo aparentemente leve precisa de uma estrutura física gigante. Talvez esse seja o maior paradoxo da internet.
Ela parece invisível, mas nunca existiu uma máquina tão grande construída pela humanidade. Da próxima vez que você acessar um site, assistir um vídeo ou enviar uma mensagem, lembre-se que através daquele clique existe uma jornada invisível, uma invenção criada ao longo de décadas por milhares de cientistas, engenheiros e pesquisadores que mudou para sempre a maneira como aprendemos, comunicamos, trabalhamos e também o modo que a gente vê o mundo. E a prova que ela realmente deu certo seja esta. Hoje ela faz parte da nossa vida de uma forma tão natural que a gente às vezes esquece que ela existe. Mas agora você já sabe o que acontece quando você dá um simples clique. No próximo vídeo do Fora do Loop, vamos entender a história de outra tecnologia que mudou o mundo. Até o próximo vídeo.